espero que vocês aproveitem, né? No finalzinho a gente vai discutir as questões de hoje ou de algum dia que vocês tiverem, alguma aula atrás também que vocês tiverem, tá bom? Então deixa eu desabilitar meu vídeo aqui e passar para a aula, então. Bom, câncer, pessoal, vocês sabem, é uma das principais causas de morte em países industrializados, né, em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento, como no Brasil também, é uma das principais causas de morte atualmente, né, no mundo todo. A origem do câncer, ou dos tipos de câncer, são origens complexas, multifatoriais. Existem fatores de risco que vocês já aprenderam, estão aprendendo, né, que conferem ao indivíduo um risco aumentado de desenvolver câncer, como, por exemplo, o tabagismo e a obesidade, né, que são dois fatores de risco conhecidos para câncer, assim como a idade também. A imunossenescência, né, acaba elevando o risco para a apresentação de câncer, o desenvolvimento de cânceres na terceira idade. Muito bem. Além dessas influências ambientais ou externas, nós temos, é claro, fatores internos, entre eles alguns polimorfismos genéticos, algumas mutações que conferem um risco maior de ter um tipo de câncer ou ter algum tipo de câncer mais agressivo, como, por exemplo, os genes BRCA1, BRCA2, que estão associados com câncer de mama, né? Então, essa associação genética é muito bem conhecida, né? Mas, como eu disse, não é única para entender porque o indivíduo desenvolve câncer. Nós temos que entender no sentido maior, né, multifatorial, e isso é bem desenvolvido, é bem conhecido nessa área oncológica. Bom, para a aula de hoje, pessoal, basta a gente entender que o câncer, a maneira mais simples de entender, né, ele aparece em função de um crescimento progressivo, descontrolado de uma célula modificada, que sofreu alterações genéticas que permitem agora a sua proliferação ad infinitum. É uma célula que não envelhece, uma célula que consegue se manter viva, proliferando, né? E com isso, esse crescimento progressivo leva à formação de um tumor sólido, muitas vezes, outras vezes tumores não sólidos, como por exemplo as leucemias, linfomas. E nesse processo de cronificação da doença, muitas vezes esses tumores envolvem metástase. Essas etapas todas que eu estou descrevendo na formação dos cânceres, na progressão clínica, envolvem mecanismos imunes de controle e de manutenção do tecido tumoral. Então, um conceito mais importante que eu peço que vocês tenham na aula de hoje é esse conceito aqui apresentado nesse cartoon, de um cabo de guerra entre elementos do sistema imune, que a gente vai ver, principalmente células do sistema imune, que eu já apresento para vocês, puxando numa equipe do sistema imune, e do outro lado a equipe do câncer, qualquer câncer, se é de mama, se é de pulmão, né? Qualquer câncer que vocês estão imaginando. Muitas vezes esse puxão é mais forte do lado da equipe do sistema imune, os mecanismos imunes de controle, de vigilância, né, imunológica, a gente vai ver, são eficientes, principalmente em indivíduos até a fase adulta, né? Na terceira idade, esses mecanismos começam a falhar um pouquinho, e por isso que o idoso tem mais câncer do que crianças e jovens adultos. Mas, em outras situações, por questões diversas que a gente está discutindo, ambientais, por questões, né, de fatores de risco que o sujeito se expõe ao longo da vida devido ao estilo de vida diferenciado, né, devido à exposição de carcinógenos ambientais, como radiação ou também poluentes ambientais, e também interação de fatores genéticos, fazem com que o câncer tenha um puxão mais forte, acabam gerando mecanismos de escape ou de evasão da resposta imune, né? E acabam ganhando essa parada, evoluindo para um tumor mais agressivo, né? Um estagiamento maior, ou seja, clinicamente com um prognóstico pior para o paciente, né? E com isso o câncer vai progredindo, certo? Então entendo a aula de hoje com esse atrito constante entre células do câncer que estão se multiplicando, querendo escapar de uma defesa, e células e mecanismos de defesa do sistema imune, de uma outra equipe, tentando puxar, né, e deter, conter esse crescimento tumoral, ok? Então esse é um conceito que a gente vai
discutir bastante. Eu peço que vocês mentalizem esse conceito de cabo de guerra, né, para entenderem um pouquinho essa primeira parte da aula. Uma das funções básicas do sistema imune que acontece diariamente é reconhecer qualquer célula transformada. Isso acontece em qualquer tipo de tecido, né? Em um dado momento, um tecido qualquer pode sofrer mutações, as mutações acontecem, e nesse processo de aparecimento de mutações celulares, o tecido pode se transformar num tumor benigno ou um tumor maligno. Para impedir esse crescimento, nós temos sistemas celulares, células, né, do sistema imune, que reconhecem prontamente essas células tumorais e eliminam. Esse processo a gente chama de imunovigilância, né? Essa constante vigia do sistema imune para o aparecimento de um tecido transformado. Vejam o papel do sistema imune em tumores conhecidos. Na esquerda, o CA de mama, à direita, um tumor maligno de melanoma, né, um câncer da pele, que vocês estão vendo nas setas vermelhas são os tumores, CA de mama e o melanoma, né? E em amarelo vocês estão vendo os linfócitos. Veja que nós temos no CA de mama, no melanoma e nos outros tipos de tumores sólidos, um grande infiltrado de células imunes. Na sua maioria vão ser linfócitos, que vão aparecer num corte histológico, né, em grande quantidade, próximos a esse tecido tumoral, né, nessa tentativa de eliminar o câncer. De novo, esse conceito de cabo de guerra, né, se apresenta nessas fases que a gente analisa o tumor no paciente. Bom, então, a presença de células imunes, principalmente linfócitos no tecido tumoral, é bastante conhecida, assim como também o desenvolvimento de inflamação nesse tecido. Muitas vezes, uma inflamação demais que acontece no tecido tumoral, no tecido transformado, ela prejudica a resposta imune. Então, alguns tipos de câncer, alguns são induzidos por vírus, fazem isso, induzem uma forte resposta inflamatória local, e essa inflamação em excesso agora prejudica a ação desses linfócitos, certo? Então, esses linfócitos aqui em grande quantidade em roxo estão tentando eliminar esse tecido tumoral. Lembrem que muitas vezes esse puxão vai ser mais forte, o paciente nem sabe, né, a pessoa nem sabe que tem algum tipo de câncer, porque o tumor é eliminado antes de o paciente ter algum tipo de sintoma, ser sintomático. Aqui algumas imagens, né, com coloração feita por computador, imagens de microscopia de varredura, microscopia confocal também, mostrando aqui os pequenos linfócitos reconhecendo tumores sólidos ou não sólidos. Então vejo que esses linfócitos são capazes de reconhecer, né, esses tumores, que são células do mesmo organismo. E daí vem um problema, né, importante para a imunologia, que é o seguinte: se esses linfócitos estão reconhecendo esse tecido e atacando, né, esse tecido tumoral, isso é importante para a imunovigilância, o que esses linfócitos estão reconhecendo no próprio corpo que permite a eles fazerem um ataque, né, fazerem um reconhecimento e eliminar células do próprio organismo? Já que nós vimos na aula de autoimunidade, a gente evita o máximo, né, esse ataque ao próprio corpo, um ataque aos autoantígenos, né, um tecido de algum local do corpo, porque isso está associado com patologia autoimune. E vimos vários exemplos de patologias autoimunes. Então, uma questão que ficou em aberto e foi respondida vários anos atrás é como que esses linfócitos reconhecem, né, o antígeno do próprio organismo numa célula transformada, agora numa célula tumoral, permitindo o ataque e a remoção específica dessas células. Mas fazem, né? Vocês estão vendo aqui linfócitos reconhecendo. Vocês não conseguem ver a nível atômico aqui, mas a nível molecular existe o reconhecimento de proteínas receptoras na célula transformada que permite esses linfócitos reconhecer tecidos próprios transformados e executar suas funções de resposta imune adequadas. Então, vamos ver primeiro as células que fazem essas funções, né, de imunidade antitumoral. Gostaria de chamar a atenção de 3 células. As células natural killer da imunidade inata são células bem importantes em fazer essa imunidade citotóxica, ou seja, reconhecer células do próprio corpo transformadas,
né, que formaram tumores e atacar por resposta citotóxica, que a gente vai relembrar na aula de hoje. Mas também temos células da imunidade adaptativa, que são bem importantes nessa imunovigilância, que são as células T, CD4 e CD8. Lembrando que são as células T, CD8, que são as células citotóxicas, capazes de executar as células tumorais da mesma forma, né, que as células natural killer. Então, tanto o linfócito NK ou linfócitos T, CD8 e CD4 compõem esses linfócitos que vocês viram, né, esse grande infiltrado que nós temos os vários tipos de tumores que existem, ok? Então, esses linfócitos aqui, na verdade, são subdivididos em 3 tipos, né? NK, TCD4 e TCD8. Deve essa questão crucial, né? Como que as células do sistema imune distinguem o tecido tumoral do tecido saudável? A questão importante que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Como é que esses linfócitos conseguem reconhecer o que eles estão reconhecendo nesse tecido tumoral que permite esse ataque eficiente? Bom, alguns antígenos tumorais são chamados de neoantígenos. São antígenos que normalmente são proteínas expressas durante o período fetal apenas. Após o nascimento, essas proteínas não são mais expressas. No entanto, alguns tecidos voltam a expressar esses neoantígenos, ou neoepítopos, né? E acabam voltando a expressar uma proteína que deveria ser expressa somente no ambiente gestacional. Então, temos mutações, né, proteínas mutantes, e vírus tumorais que são oncogênicos, né, ou pró-oncogênicos, que conseguem levar uma taxa de mutação muito maior nas células que infectam. Temos vários tipos, como o HTLV, por exemplo, que tem essa capacidade pró-oncogênica. Temos antígenos tumorais também não mutantes. Então, aqui, qualquer proteína, né, qualquer célula mutante pode transformar a célula numa célula tumoral, né, desde que ela, é claro, não consiga mais morrer, né, se tornar uma célula imortal, manter o ciclo de divisão mitótica ativo, isso é importante. Mas são mutações que aparecem, né, de novo, devidas a uma infecção viral ou uma célula normal do tecido que apresentou essa mutação, né? Ou proteínas que deveriam ser expressas no período gestacional. Mas temos também agora a expressão de proteínas não mutantes, que inclui essas proteínas receptoras não mutadas, que são expressas no período gestacional, e também inclui a superexpressão de algumas proteínas. Isso também não é normal, né? Quando uma célula apresenta uma grande quantidade de proteínas de um receptor de membrana do que deveria apresentar normalmente. Então, células que estão apresentando uma grande expressão de alguma molécula na membrana podem servir de alvo para o reconhecimento do sistema imune. Assim como também nós temos alguns tipos de câncer aqui, né, como o câncer de testículo, onde existe uma expressão diminuída de alguns antígenos na superfície do tumor. Isso também serve de gatilho para a célula imune, aqui uma célula TCD8, reconhecendo, né, uma célula que expressa pouco esse antígeno na membrana. Então, a pouca expressão ou uma superexpressão, né, uma expressão aumentada de células, de receptores em superfícies celulares, dão sinais para as células do sistema imune reconhecer esse tecido como um tecido agora tumoral, né, que é onde a gente deve fazer uma resposta imune adequada. Como é que é induzida essa resposta citotóxica, né, baseada nas células TCD8, né, que são células importantes da imunidade adaptativa, não só em fazer defesa antitumoral, mas no contexto que nós estamos vivendo de pandemia da Covid-19, são células muito importantes em também fazer o reconhecimento de células infectadas por vírus. Lembrem que células TCD8, né, são bem importantes nesse processo, a gente já discutiu isso em aulas passadas. Esse slide mostra para vocês que para ativar essas células TCD8, eu preciso das células também TCD4. Então, eu tenho que ter células TCD4, células apresentadoras de antígenos, como uma célula dendrítica, apresentando algum antígeno tumoral, por exemplo, que foi fagocitado, né? As células também podem ser fagocitadas, ou pedacinhos das células podem ser fagocitados no local do tumor.
Essas células apresentadoras, né, em inglês antigen presenting cell, quer dizer célula apresentadora de antígeno, como uma célula dendrítica, tem essa capacidade de ativar células CD4 ou CD8, e as células CD4 aqui ativadas, no linfonodo drenante, né, essas células também são capazes de produzir citocinas que ativam mais ainda a célula TCD8. Então, só para relembrar vocês que as células T citotóxicas têm que ser ativadas por células apresentadoras de antígenos e por linfócitos TCD4. Aonde? No linfonodo drenante próximo ao tumor. Então, se for um CA de pulmão, vão ser possivelmente nódulos drenantes aqui cervicais que nós temos, ou uma outra região mais próxima aos pulmões, aonde essas células vão ser ativadas. Feito essa fase de ativação, lembrem, na aula de linfócitos T, né? Nós temos uma mega expansão dessas células T específicas ao tumor no linfonodo, né? Elas formam a íngua do linfonodo, ele vai ficar inchado porque tem muita célula T proliferando, todas elas específicas a esses antígenos tumorais que a gente já discutiu. Elas saem desse órgão drenante e vão até o local no tecido, por exemplo, no CA de pulmão, no pulmão do paciente, reconhecendo as células tumorais e matando uma a uma, né? As células natural killer, elas também reconhecem essas células tumorais que apresentam antígenos, né? Mas também conseguem reconhecer células tumorais que não apresentam mais MHC ou que apresentam poucos antígenos. Então, na ausência de antígenos próprios, que em inglês chama isso de missing self, as células NK acabam matando mais que as células T citotóxicas, tá bom? Em seguida eu já vou voltar a esse tema, né, porque é um tema de escape também, é um tema que é visto de evasão tumoral, né, onde alguns tumores fazem isso para escapar de uma resposta imune adequada, ok? Então, ambas as células TCD8 e linfócito natural killer, NK, matam seus alvos, mas de maneira um pouquinho diferente. Células TCD8 precisam reconhecer antígenos via MHC de classe 1, sempre. Lembrando que qualquer célula de qualquer tecido do corpo, tumoral ou célula não tumoral, saudável, né, apresenta moléculas de MHC com antígenos próprios. A diferença é que, numa célula tumoral, esse antígeno aqui apresentado via MHC de classe 1 vai ser de origem tumoral, né, essas proteínas mutantes, etc., que a gente está discutindo. E NK não, né? Não precisa de reconhecer exatamente o MHC, às vezes na falta do MHC, do missing self, é que essas células NK vão agir, né? Isso é importante em tumores que tentam escapar do sistema imune. Lembrando um pouquinho essa resposta citotóxica, também daquela aula de linfócitos T, né? Eu falei para vocês que aquela aula de células T é uma aula central na imunologia básica, a gente tem que estudar bastante as células T porque estão envolvidas em quase todas as patologias ou imunopatologias, né, que a gente estuda. Então, as células NK e também as células TCD8 têm as mesmas armas, né, que são grânulos presentes em vesículas dentro dessas células. Está aqui as vesículas intracelulares na célula NK, mas também no linfócito TCD8 é a mesma coisa. E dentro desses grânulos, dessas vesículas, a gente vai encontrar dois tipos de proteínas: as perforinas e as granzimas. Perforinas fazem isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica de transmissão, mostrando os furos que essas perforinas fazem. Elas formam polímeros e a polimeração dessa proteína perforina acaba levando ao aparecimento desses poros. E através desses poros pode entrar a granzima, que é a substância que induz a morte celular programada, ou apoptose, né, onde essa célula aqui tumoral, ela vai morrer como se fosse uma implosão, né? Então, a apoptose gerada por perforina e granzimas é uma estratégia bem importante em matar alvos tumorais, qualquer tipo de célula transformada. Então, essa é a resposta base, né, para o entendimento da resposta citotóxica, que é vista, eu repito, tanto nos linfócitos NK e também nos linfócitos T CD8. São as principais células que fazem constantemente essa imunovigilância, né? Vigiam os tecidos para o aparecimento de algum tipo de tumor.
Lembrando também, isso aqui eu tirei também da mesma aula de linfócitos T, né? Esse processo todo de reconhecimento de um tumor, no caso aqui um linfoma de Burkitt's. Eu vou mostrar para vocês de novo esse vídeo, onde o linfoma está aqui no centro, em volta um linfócito TCD8 ou NK, não importa, reconhecendo algum tipo de antígeno no tumor. Uma segunda etapa, ele faz um grude, né? Ele vai se ligar fortemente ao linfoma, vocês vão ver o beijo letal acontecendo neste momento. Injetou perforinas e granzimas e o tumor, vejam, morrendo por apoptose, que é uma implosão, né? Aparecem esses corpos apoptóticos, a célula implode, digerindo todo o material intracelular, as suas organelas, através das enzimas caspases. Que são uma espécie de tesoura intracelular que nós temos, né, que são ativadas nesse processo de apoptose, certo? Então, a gente mata principalmente os tumores por apoptose, por ser um tipo de morte celular mais silenciosa, né, que não ativa tanto a atenção do sistema imune e bastante eficaz em eliminar as células. Então, a resposta citotóxica geralmente envolve o processo apoptótico. Aqui um vídeo um pouquinho mais interessante para vocês, da Universidade de Cambridge. Vocês estão vendo aqui linfócitos reconhecendo tumores. São células T citotóxicas, em verde, reconhecendo tumores, se movimentando, reconhecendo, aqui se ligando em tumores. Aqui as vesículas contendo enzimas, e aqui as células T, CD8 se locomovendo. Olha que lindo essa locomoção desses linfócitos T citotóxicos. These amorphous blobs move around quite rapidly, pushing out their leading edge and probing their environment as they go. Então, eles estão aqui se ligando, se movimentando, e aqui se ligando no tumor, né? Reconhecendo via hemegacia de classe 1, né? Antígenos tumorais. E aqui, em vermelho, essas perforinas e granzimas. Olha que bacana, eles formam uma sinapse, né, nessa imagem confocal. Estão mudando a célula de local para vocês enxergarem essa sinapse. Essas vesículas estourando aqui em tempo real, elas estouram, liberando perforinas e granzimas. Então, vocês estão vendo aqui, né, células citotóxicas cheias de perforinas e granzimas que vão ser liberadas sobre o tumor. E as células T se movimentam, né, com fome, né, como a autora falou, para encontrar uma nova célula tumoral, certo? Depois eu posso colocar, se não coloquei esse vídeo, subir para vocês no Moodle, para vocês terem esse vídeo também fora desse ambiente da aula. Bom, em algumas situações, como a gente já está comentando, existe um escape da resposta imune, onde o câncer, né, as células tumorais, dão um puxão mais forte agora nesse cabo de guerra e acabam vencendo essas células, né, que faziam imunovigilância, que faziam o controle do tumor. Bom, duas questões ligadas a esse escape da resposta imune. Alguns tumores, e grande parte deles fazem isso, ao longo da evolução clínica apresentam uma baixa imunogenicidade. O que é isso? Os tumores diminuem a expressão de MHC e diminuem a expressão também de antígenos. Ora, se a célula tumoral não tem mais aquele antígeno tumoral na superfície, como que o linfócito T assassino, CD8 ou NK, né, irá reconhecer essas células sem antígenos? Uma baixa imunogenicidade. Em várias situações de câncer também, outro ponto importante para entender o escape da resposta imune é que muitos tumores imunossuprimem o paciente ao longo da evolução clínica. Eles fazem isso através de várias maneiras, a gente vai ver de uma forma bastante simplificada em seguida, vocês podem estudar mais sobre isso. E uma das características em vários tipos de tumores é uma baixa frequência nas células TCD8, na medida que o câncer evolui. Quando o câncer vai progredindo, consequentemente vai diminuindo a quantidade dessas células para reconhecer o câncer. Isso é muito ruim, né? Se o câncer induz essa imunossupressão, reduzindo células TCD8, ele acaba escapando, né? Acaba dando um puxão mais forte neste cabo de guerra.
Esse slide apresenta para vocês um conceito mais importante nessa área de imunologia tumoral, que vem a ser o conceito de imunoedição. Esse conceito de imunoedição envolve 3 etapas ou fases, que inclui a imunovigilância, nós já vimos, né, que é feita por células NK e células TCD8, uma fase de equilíbrio e uma fase de escape, né, que a gente vai começar a ver agora alguns detalhes de escape da resposta imune ao câncer. Então, na fase de imunovigilância, na fase que a resposta imune vai acontecer, e geralmente, né, em boa parte das pessoas saudáveis, vai haver uma eliminação completa por mecanismos citotóxicos, né, onde as células TCD8 e NK vão principalmente participar, mas vejo que outras células também participam, né, nesse processo de reconhecimento inato e adaptativo do tumor. Em algumas situações, essa imunovigilância ou eliminação não é feita completamente, ficam para trás algumas células tumorais que são combatidas por células do sistema imune, surgem novas mutações que fazem as células filhas escaparem um pouquinho da resposta imune, assim fica indo por muito tempo, e o câncer chega numa fase de equilíbrio. Do ponto de vista clínico, o paciente não progride, não está avançando o seu tumor, mesmo sem fazer nenhum tipo de intervenção clínica, né? Seja químio ou uma outra intervenção, o câncer não cresce. Ele fica numa fase estacionária, que é essa fase de equilíbrio. O problema é que essa instabilidade genética, né, essas mutações que aparecem em células filhas desses tumores, vão levando a algumas funções melhoradas, digamos assim, nos tumores, fazendo ele escapar de uma resposta imune. Né? Então, por exemplo, algumas mutações induzem a secreção dessas células tumorais agora de produtos imunossupressores. Aqui alguns deles, galactina-1, TGF-beta, IL-10, que são secretados e inibem as células imunes que chegam lá. Então, aqueles linfócitos que eu mostrei para vocês, infiltrantes, né, de um tecido tumoral, quando chegam próximo ao tumor, ficam bem quietinhos, ficam silenciados por proteínas secretadas pelo tumor, ok? Ele pode secretar também essa enzima, né, endoleamina, que acaba retirando energia do meio, digamos assim, entre outros produtos que são conhecidos, que são secretados, que fazem a mesma coisa no seu conjunto, que é a imunossupressão. Leva uma imunossupressão local e algumas vezes até sistêmica, né? O paciente oncológico acaba também tendo uma imunossupressão mais sistêmica e também tem dificuldades para fazer resposta vacinal, e são pacientes de risco, é claro, também a Covid-19, né? Por terem uma imunidade mais baixa de um ponto de vista geral, certo? Então, essas 3 fases de eliminação, imunovigilância, equilíbrio, escape, compreendem esse processo de imunoedição. Por que é um processo de imunoedição? Lembre desse cabo de guerra, né, que vocês estão mentalizando. Pois é a presença das células do sistema imune constantemente no tumor, que gera na célula tumoral o aparecimento de mutações. Bom, não quero ter criar uma questão para vocês aqui de culpa, né, de culpabilidade das células imunes, tá? Então são células imunes que são as culpadas. Não existe essa questão moral, né, em processos biológicos. A gente que vê questões morais em processos biológicos, porque nós somos pessoas ah, que vivem, pessoas, os seres sociais, né, que vivem sob fortes pressões morais. A gente quer ver moralidade em tudo. Então, não é culpa das células do sistema imune, não entendo nesse sentido, mas entendo que é a presença da célula imune que gera uma pressão no tumor para ele tentar escapar. Então, por isso que é um processo de imunoedição, onde a presença das células imunes acabam forçando o câncer a apresentar armas de escape, né? Como já citei para vocês, proteínas que induzem uma imunossupressão local e sistêmica, certo? Então, eu vou colocar para vocês esse artigo de revisão, se não está lá no Moodle para vocês. É um artigo bem interessante da Journal of Clinical Investigation, uma revista que vocês conhecem muito bem, da área clínica, da área médica, né? É um artigo muito bem escrito e que apresenta essas 3 etapas que eu peço que vocês estudem com bastante atenção, que é um conceito muito importante na área de imuno-oncologia.
Veremos então, pessoal, como que o tumor consegue escapar da resposta imune. Quais são os principais mecanismos de evasão tumoral. Alguns a gente já está discutindo, vou passar mais rápido, né? Então, um deles é a diminuição de expressão de antígeno tumoral. Se o tumor vinha expressando o antígeno, né, ele é reconhecido por uma célula TCD8 ou NK. Se ele diminui a expressão do antígeno, ele passa a ser despercebido e começa a crescer, né, porque os linfócitos não reconhecem mais esse antígeno. Uma outra solução dos tumores para levar ao escape da resposta imune é a secreção de citocinas e de proteínas anti-inflamatórias ou imunossupressoras, como TGF-beta e L10. Quando os tumores secretam essas citocinas, entre outros, né, que a gente está discutindo, eles criam um ambiente imunossupressivo, né, um ambiente mais imunossuprimido no local do tumor, e também, como eu disse para vocês agora há pouco, do ponto de vista sistêmico, né, o paciente oncológico vai ficando com a sua imunidade mais fraca em função do câncer, o câncer induzindo essa imunossupressão para ele sobreviver. Né? Alguns tumores deixam de expressar moléculas coestimulatórias. Então, da mesma forma, a célula T não consegue ser ativada corretamente, né? E se ela não é ativada corretamente, a gente não pode gerar, né, muito essas células contra o câncer. Então, se gera poucas células TCD8, a gente não tem uma imunovigilância eficaz, né, de forma bastante eficaz acontecendo. Numa situação específica onde alguns tumores diminuem a expressão do ômega-C de classe 1, né, lembrando que todas as células do nosso corpo têm expressão de ômega-C de classe 1 na sua membrana, quando os tumores fazem isso, esse missing self dá um disparo importante para as células natural killer atuarem, né, fazerem as suas defesas antitumorais. Então, num contexto que o tumor tem ômega-C de classe 1, aqui em amarelinho, apresentando em vermelho o antígeno tumoral, quem mata mais são as células T CD8, em inglês aqui CTL, quer dizer Cytotoxic T Lymphocytes, quer dizer linfócito T citotóxico, né? Que na maioria são células T CD8. Então, elas que matam mais células que têm MHC, que têm antígenos apresentando na sua superfície. Quando o tumor, e alguns tumores fazem isso, deixa de expressar MHC de classe 1, vejam, as células TCD8 não atuam mais, não matam mais essas células tumorais, né? Quem vai atuar agora vão ser as células NK. Então, elas conseguem reconhecer esse missing self, né? A ausência de MHC de classe 1, dispara um sinal bem importante e conhecido já no linfócito NK para matar essa célula que não tem mais MHC de classe 1. Então, é um sistema de backup nosso, né, para reconhecer tumores que inibiram a expressão dessa importante molécula da superfície receptora, que é a MHC de classe 1. Ok? Então, agora, na última parte da aula, a gente vai ver um pouquinho sobre imunoterapia ao câncer. Eu vou apresentar para vocês alguns protocolos mais antigos, né, que nós já sabemos há várias décadas de utilizar de combate ao câncer do ponto de vista de estratégia imune, é claro, por isso que é imunoterapia do câncer, né, são armas imunes contra o câncer. Eu não vou discutir terapias convencionais como quimio e radioterapia ao câncer, vocês terão na prática oncológica, né, certamente essas informações clínicas bem elaboradas, mas aqui eu quero apresentar para vocês o que vocês talvez não vão ter em tanta profundidade na prática clínica, que são essas estratégias baseadas em imunoterapia, certo? Então, a imunoterapia como um todo, pessoal, visa melhorar a eficiência da resposta imune contra o tumor. Então, aqui o cartoon, né, várias células aqui do sistema imune bombando, matando com maior eficiência o tumor. Esse é o objetivo da resposta imunoterápica em geral, né? Em induzir uma resposta imune muito eficaz e conseguir agora destruir completamente essas células malignas que antes não era conseguido devido a esses processos, né, de imunossupressão ligada ao câncer, etc., que a gente está discutindo, né, esses mecanismos de evasão que fazem o câncer progredir, né, o estagiamento clínico piorar ao longo dos tipos de câncer. Então, é assim que se baseiam essas estratégias que eu vou apresentar agora para vocês. Lembrando que há 2 anos atrás, esses dois cientistas, o
o americano da esquerda e o japonês da direita repartiram o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por descobrirem anticorpos capazes de gerar essa imunoestimulação. A gente vai ver isso no finalzinho dessa aula, qual foi a descoberta tão importante desses dois senhores que levaram ao Nobel de 2018 de Fisiologia e Medicina. Certo? Então vejam que essa revolução aconteceu, né, mais recentemente, e agora todos os hospitais do mundo todo, hospitais de um bom tamanho, né, que tem uma prática oncológica boa, utilizam essas ferramentas que iniciaram com esses dois cientistas há vários anos atrás, né, que levaram eles a receberem o Nobel em 2018. Muito bem, então vou deixar isso para o final, tá? O grande finale vai ser a discussão desses anticorpos como imunoterapia, que está bombando, né? Que o São Lucas faz, o Clínicas faz, o Moinhos de Vento faz, todos os hospitais estão fazendo a imunoterapia para o câncer, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso no final da aula. Mas antes de passar para essa área fascinante, que é a imunoterapia com anticorpos, eu quero passar para vocês algumas estratégias mais conhecidas há mais tempo, que funcionam contra o câncer e que se baseiam em um processo um pouquinho diferente. Uma delas são vacinas coadjuvantes ou citocinas, né, feitas a partir de uma biópsia, né, ou de um tecido de uma cirurgia de um câncer qualquer, é removido. Essas células tumorais são mortas em laboratórios, né, completamente detonadas, e antígenos desses tumores são agregados junto com adjuvantes conhecidos como BCG, entre outros, e esse antígeno tumoral mais adjuvante é injetado no paciente. Como vacina, é bastante individual, vocês sabem que os cânceres, embora a gente tenha câncer de mama, câncer de pulmão, etc., cada paciente tem um câncer específico devido a características teciduais, a antígenos que eles expressam, etc., etc. Né? Então, essas vacinas são bastante personalizadas, né? Podem ser feitas e temos alguns resultados bem positivos, né? Já há bastante tempo. Tem um professor da USP em São Paulo que já utiliza esse protocolo clínico de vacina ao câncer há bastante tempo e tem resultados bem positivos, né? O professor Barbuto, com esse protocolo de vacina ao câncer. Tá? Então, essa é uma estratégia de imunoterapia já conhecida há bastante tempo. Uma outra estratégia de imunoterapia que também já é conhecida se chama ativação das células NK in vitro. Ora, se os linfócitos do paciente com tumor ficam mais imunossuprimidos ao longo do câncer, né, ao longo dos tumores, seria interessante realmente conseguir estratégias de ativação extracorpórea, né, ou mesmo em vivo, para conseguir dar uma forcinha a mais a esses linfócitos. Então, um médico americano, Steven Rosenberg, desenvolveu essa técnica de desenvolvimento de linfócitos NK ativados, que ele chamou de LAC. Em inglês quer dizer Lymphokine Activated Killer Cells. São células NK ativadas por citocinas, pela interleucina 2. Então, o que se faz é pegar uma biópsia tumoral, né, um fragmento desse tumor, que foi retirado por uma cirurgia. Nesse tumor, a gente vai encontrar linfócitos NK infiltrantes, tá aqui os linfócitos na região do tumor. Como vocês viram, todos os tumores possuem uma grande quantidade de linfócito infiltrante. Essas células são separadas, o tumor é separado dos linfócitos, e os linfócitos crescem in vitro no laboratório durante alguns dias em culturas ricas de interleucina 2. L2 é uma citocina muito capaz de ativar linfócitos e também ativar linfócitos NK. Agora, essas células NK em grande número do paciente ativadas, específicas ao tumor, são reinjetadas. E essas células LAC, né, essas células NK ativadas, quando são reinjetadas no paciente, elas fazem uma resposta antitumoral mais eficiente. Então, a analogia que eu faço aqui é que esses linfócitos NK do paciente antes eram como se fosse um shih tzu, um cachorrinho bem dócil, né? E agora elas são cutucadas in vitro, se transformam em laboratório em pitbulls loucos para devorar o tumor do paciente. Será que funciona? Vamos ver um pouquinho alguns resultados? Essa terapia foi chamada de terapia adotiva, né? Então vocês estão vendo aqui a terapia adotiva com NK ativada para o melanoma metastático. Quando o paciente tem esse diagnóstico de melanoma metastático, o prognóstico dele não é muito bom. Talvez alguns meses de vida ele tenha ainda, né? E o clínico, o oncologista,
vai falar para o paciente que da parte da medicina não tinha mais o que fazer, agora basta rezar, basta curtir a vida com a sua família, que tem pouco tempo de vida ainda, certo? Então, um câncer muito agressivo quando tem essa característica de formar metástases, né? E com um controle, como eu disse, clínico e um prognóstico muito ruim. Então, o Steven Rosenberg ele fez esse ensaio clínico, né, com 93 pacientes com melanoma metastático. Então, esses pacientes já vinham sido tratados com quimioterapia, com radioterapia, tinham um câncer, né, bem evoluído, ou seja, já conviviam com seu câncer há vários anos, possivelmente já estavam em processo de imunossupressão sistêmica, né, pelo câncer e também pela quimio, pela rádio, que também leva à imunossupressão. Então, estava em um estágio bem avançado dessa doença. Após fazer esse protocolo de ativação de NK e infundir essas células NK no paciente, vejam, 20 desses 93 casos, o melanoma desapareceu completamente. Milagre, cura, bom, fé sempre ajuda, é claro, mas aqui não, é medicina pura, né? Onde as células NK ativadas têm um papel importante, né, em destruir completamente, aqui vejam, esses focos metastáticos em 20 desses casos. Isso é bem importante. De novo, nenhum tipo de esperança clínica se tinha nesses pacientes, né? Pacientes completamente desenganados, que a gente fala, né? Que não tem uma alternativa clínica no momento que foi feito esse estudo. 19 outros pacientes desse grupo ficaram sem câncer durante 3 a 8 anos. Está aqui o paciente, ó. O paciente, ao longo do tempo, envelheceu, né? E os focos de tumores aqui desaparecendo. A pele desapareceu, esse foco cerebral também desapareceu, né? Antes e após, sempre. Aqui não sei, acho que é o foco renal, não entendo direito essas imagens aqui, mas o tumor diminuiu de tamanho, né? Ou desapareceu completamente. Ou seja, 19 pacientes acabaram morrendo após esse período, mas vejam, se o paciente já tinha 80 anos, foi morrer com 88 anos de idade desse câncer, né, mas viveu mais 8 anos. Então, uma esperança de vida, uma expectativa de vida muito aumentada, né? 32 desses pacientes se verificou uma redução do tumor, né, mas, enfim, não houve uma mudança muito grande na expectativa de vida. Então, um resultado bem positivo com essa terapia adotiva que o Rosenberg, na década de 90, eu acho, desenvolveu nos Estados Unidos. Hoje em dia, uma coisa que está também surgindo com força no mundo todo, e no Brasil nós temos algumas pesquisas nessa área, essa terapia adotiva com células chamada CAR-T. CAR-T cells, são células T, onde se coloca um receptor específico ao tumor, né, de antígeno tumoral, quimérico, ou seja, modificado geneticamente. Então, se retiram linfócitos do paciente, do infiltrado tumoral, se for possível, né, porque são linfócitos que têm uma capacidade de reconhecer o tumor, se expande em cultura com interleucina 2, da mesma forma que o Rosenberg inventou a terapia adotiva, só que agora essas células são modificadas previamente, né, antes de fazer a reinjeção de volta ao paciente, com essa proteína quimérica, que é um receptor de membrana, que consegue reconhecer melhor o tumor. Então, a gente está reinstruindo esses linfócitos T a fazer um reconhecimento tumoral mais eficiente, colocando esse receptor quimérico, né, que vocês estão vendo aqui, que não havia antes na célula. Então, se faz uma modificação genética nessas células em laboratório. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso do que a terapia que eu falei para vocês antes, mas é possível e vem gerando resultados bem importantes em pacientes com leucemias, com linfoma, né, onde não se tem muita expectativa depois que o paciente já se torna resistente aos medicamentos que controlam a doença, né, ou a quimioterapia, são refratários. Então, CAR-T-cell é uma coisa que surgiu há pouco tempo e vem aumentando, né, as opções terapêuticas em vários locais do mundo, e sobretudo nessa área de linfoma e de leucemias, né, esse tipo de abordagem já foi feita com bastante sucesso. Vocês podem dar uma olhada nos dados de ensaios clínicos com CAR-T-cell. Uma coisa mais antiga que essas abordagens mais recentes que eu falei para vocês é o uso de anticorpos monoclonais marcados com substâncias radioativas
que liberam muitas vezes a radiação, né, isso é esperado, no local do tumor apenas. Então, o tipo de radioterapia mais direcionada apenas ao tumor, limitando esses efeitos colaterais de uma radioterapia que pode danificar também tecidos saudáveis, né? Esses anticorpos monoclonais específicos ao tumor liberam a radiação ou toxinas sobre o tumor apenas. Então, esses anticorpos foram chamados de balas mágicas, em inglês magic bullets, né, que são balas direcionadas, digamos assim, né, tiros direcionados especificamente ao tumor, minimizando os efeitos colaterais da radioterapia. Né? Isso se fez com sucesso em alguns tipos de tumores sólidos, mas não em todos, né? É uma alternativa que acabou sendo mais em desuso atualmente, porque hoje em dia nós temos esses imunoterápicos, né, que são anticorpos, destravando respostas em células T, né, são inibidores de checkpoint, chamados em inglês. E esses inibidores de checkpoint agem especificamente nos linfócitos T. Então, agora, os alvos dos monoclonais atuais, inclusive que vocês vão utilizar na prática clínica com certeza, não é mais o câncer, não é utilizar um anticorpo contra o câncer, e sim anticorpos que destravam, né, as células imunes que estavam muito travadas, digamos assim. Então, esses são os inibidores de checkpoint imune. Aqui, 2 desses anticorpos que levaram ao Nobel de 2018, anticorpo anti-PD1 e o anticorpo anti-CTLA4, eles se grudam em proteínas inibitórias do linfócito T, do linfócito T-CD8, por exemplo. Então, se eu estou utilizando o anticorpo, né, que é injetado no paciente, ele vai se ligar em células T do paciente, que reconhecem o tumor. E quando fazem essa ligação no linfócito T, eles desreprimem ou destravam o sistema imunológico. Então, havia uma expressão, por exemplo, muito grande dessas moléculas inibitórias, e se o sistema imune está pisando muito no freio, o carro não anda. A analogia que eu faço aqui é que durante a progressão clínica do tumor, né, o sistema imune do paciente está constantemente tentando acelerar, né, reconhece às vezes a antígeno tumoral, mas está pisando no freio o tempo todo. Então ele não acaba não agindo direito, o carro acaba não andando, né, se ele está travando, está travado o tempo todo. Então, o objetivo desses anticorpos, que inclui aqui 2 anticorpos descobertos por aqueles 2 senhores, é o anti-PD1 e o anti-CTLA4, que tem essas funções de destravar, desinibir os linfócitos T do paciente. Agora, essas células T ficam mais agressivas e reconhecem melhor o melanoma, reconhecem melhor o CA de mama e uma infinidade de cânceres que vêm sendo testados, com uma eficácia muito grande, por isso que já são liberados alguns desses anticorpos, incluindo esses 2, para a prática clínica, certo? Então, o São Lucas já faz uso já há um bom tempo desses anticorpos, os demais hospitais também da cidade também o fazem, né? E tem um resultado clínico muito importante em destravar a resposta imune, né? Essa imunossupressão vai desaparecendo aos poucos e uma resposta imune mais agressiva é mais capaz em destruir células tumorais e, com isso, eliminar alguns tipos de tumores. Aqui a expressão de PDL1, desculpe, e PD1, né, que são moléculas expressas PD1 no tumor e PDL1 no linfócito, né, e com isso, contrário, desculpe, PD1 no linfócito T e PDL1 no tumor, está mostrando que os linfócitos em contato com o tumor têm a expressão dessa molécula, né, e aqui um dado clínico para vocês, desses ensaios clínicos com anticorpos anti-CTLA4 e anti-PD1. Então, em cima vocês têm um paciente tratado com esse anticorpo em 6 doses, né, que ele tomou, não sei se foram doses mensais, não lembro desse estudo, né, que foi publicado em 2009, mas mostrando para vocês claramente o desaparecimento desses focos de tumor renal, né, de tumor pulmonar, né, após o uso desses anticorpos anti-PD1 e anti-CTLA4. Aqui o anti-PD1, né, diminuindo o tumor ao longo de 4 tratamentos apenas, né, aqui as doses um pouquinho maior, né, um pouquinho mais longo, no protocolo clínico, mas igualmente reduzindo nas setas o tamanho ou desaparecendo completamente os tumores.
está produzindo esses monoclonais? As grandes empresas farmacêuticas, esses Big Pharma, né? Então, temos aqui anticorpos sendo utilizados em ensaios clínicos, e alguns já liberados para a prática clínica, para o câncer de próstata, melanoma, câncer de pulmão, câncer de mama, né? Vários cânceres hematológicos, onde se faz, então, tem o uso prescrito, né? Os planos de saúde vêm cobrindo o uso clínico desses anticorpos, que não são baratos, né? São ferramentas bem caras. Alguns custam por a infusão, né, por mês, 10 a 15 mil reais. Então, se o paciente não tem um bom plano de saúde, atualmente ele não é coberto pelo SUS, né, porque são medicamentos, são anticorpos muito caros. Então, quem está lucrando com isso, claro, é a Big Pharma, né, a Bristol Myers, a Glaxo e outras grandes empresas farmacêuticas que produzem esses anticorpos específicos aí para destravar o sistema imune, tá? Então, isso é algo que vocês vão fazer na prática clínica, que é a imunoterapia com anticorpos que visam destravar